Olá! No último vídeo que eu postei aqui nas minhas redes sociais, eu falei a respeito da escravidão e vim mostrando que a Bíblia não nos chama para que nós sejamos pessoas que ficamos nos colocando contra questões políticas e agindo de maneira política e até mesmo com passeatas e fazendo manifestações, e indo para as ruas e tudo mais. E aí eu mostrei a questão da escravidão. Se você quiser ver um pouquinho, assiste o vídeo anterior a esse aqui e você vai entender bem do que eu estou falando aqui. Mas com base nisso, eu quero mostrar para vocês uma ordem do que Jesus nos diz aqui. Porque lá no vídeo que eu gravei, eu disse que nós, enquanto cristãos, nós mudamos o mundo por meio da pregação do Evangelho. E não saindo gritando palavras de ordens e falando nomes de candidatos e achando e depositando a nossa confiança em homens e em candidatos e em políticos e por meios políticos. Não é disso. Não é desse modo. É pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho. Aí, como que você sabe disso, Pastor Ralph? Simples. Quando você vai para a Bíblia, você não vai ver Jesus, nem os apóstolos nos mandando, de maneira alguma, nós temos pessoas que se insurgem contra governos, contra políticos. Você não vai ver os apóstolos fazendo isso, por mais injustos que eram os governos daquela época. Os apóstolos, Cristo e os apóstolos estavam debaixo do Império Romano e você não vai ver em momento algum eles se insurgindo, eles fazendo revoltas contra aquele governo, mas eles se adaptam àquilo ali e glorificam a Deus através de uma vida daquele modo. E quando Jesus vai ser assunto ao céu, após a sua ressurreição, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele nos dá uma ordem, e ele nos diz o que nós deveríamos fazer. E ele não vai falar assim, façam manifestações, levantem-se, ergam a voz contra políticos e governos tiranos, ergam a voz contra... Jesus vai falar que nós temos que fazer a diferença através de uma vida santa e que nós devemos pregar o evangelho dele, o evangelho de Cristo e fazer discípulos de Cristo. Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro que nós vemos aqui é que toda a autoridade está nas mãos de Cristo. E as autoridades que nós temos aqui na terra estão debaixo da autoridade de Cristo. Beleza? Então isso aqui já, nós vemos que se Cristo quiser, ele tira governos, coloca governo, ele faz o que ele quiser, ele está no controle, no domínio de todas as coisas. Agora, olha o que ele vai dizer, a autoridade está nas mãos dele. Cristo tem toda a autoridade. E olha qual a ordem que ele dá para nós. E aí ele diz, verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos dá a ordem para que nós preguemos o Evangelho, façamos discípulos e ensinemos a mensagem do Evangelho, tudo que Jesus nos ordenou. E não tem nenhum lugar nas Escrituras onde Jesus nos ordena a sermos militantes políticos. Nenhum lugar. E por que muitas igrejas, e por que muitos religiosos, muitas pessoas estão aí querendo dizer que um dos papéis fundamentais da igreja é a militância política? Não foi isso que Jesus chamou a igreja para fazer, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus nos chamou para crermos no Evangelho, para pregarmos o Evangelho, sermos discípulos de Cristo, fazermos discípulos para Cristo e o que mais? Guardar todas essas coisas que Ele nos ordenou e ensinar para as outras pessoas. E Ele nos garante que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Jesus nos ordenou a pregar o Evangelho. Ele falou, ide e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo pregando o Evangelho. Jesus não morreu na cruz para que nós, enquanto igreja, nos tornássemos militantes políticos ao ponto de ficarmos aí defendendo o nome de homens. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho de Cristo, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho de Cristo. Foi por isso, para que nós pudéssemos anunciar essa verdade que nós já conhecemos a outros, e não para ficarmos aí nas ruas gritando palavras de ordem, por melhor ou pior que sejam os governos que estejam impostos aí. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Você está descontente com o governo que está aí? Ore. Fale com Cristo. Ele tem todo o poder para levantar governos ou derrubá-los. A igreja precisa entender isso. Deus te abençoe.